Olá, viajantes do Vale, como vocês estão? Pedro aqui em mais um vídeo de resumos de livros de The Witcher. Estamos no 7º livro do Mundo do Bruxeiro. Essa saga aqui é maravilhosa. E se você por acaso perdeu os outros resumos dos livros de The Witcher, deixarei no card para você dar uma olhada. E hoje vamos falar de The Lady of the Lake, mais conhecido aqui no Brasil como A Dama do Lago. Então fiquem confortáveis aí, relaxem e vamos para mais um vídeo. Antes de começar, eu queria contar uma curiosidade, que esse livro, a sua versão clássica, né, que está à venda agora aqui no Brasil, por exemplo, através dos nossos parceiros da WMF Martins Fontes, um abraço, e temos atriz na capa. Mas quando ele foi lançado originalmente aqui no Brasil, a gente tinha a parte 1, que a capa é essa aqui do volume único, que é a atriz na capa, a feiticeira, e no volume 2, o Cahir. Cara, eu acho essa capa do Cahir muito legal, a atriz do Cahir são muito legais, né? Infelizmente essa capa do Cahir acabou dando uma desaparecida, né? Ficou rara, mas fica aí a curiosidade pra galera. Se você quiser saber mais sobre as capas dos livros de The Witcher ao redor do mundo, nós fizemos 2 vídeos aqui no Vale mostrando as diversas e incríveis capas dos livros de The Witcher. Nós vamos deixar aí no card para você apreciar, tá bom? Então agora, finalmente, vamos lá. Vamos ao resumo do 7º livro da saga The Witcher, A Senhora do Lago. O livro se inicia com um cavaleiro chamado Galahad, encontrando Ciri se banhando em um lago. Ele a confunde com a Dama do Lago. Essa Dama do Lago lá dos contos do Rei Arthur, que é que dá nome ao livro. Mas a mesma se explica e assim Ciri conta a sua história para o Galahad. No livro é mostrado um futuro, algo como 100 anos após os eventos da história. E nesse futuro temos Nimue e sua aprendiz estudando a lenda de Geralt Ciri. Olha que interessante. Então aqui acompanhamos Ciri chegando no mundo dos Ainhelli. Esses Ainhelli que são os elfos da nobreza do mundo de The Witcher. Basicamente nós temos 2 subdivisões dos elfos, que são os Aes Sedai, que são os elfos do continente, né, do mundo normal de The Witcher, que são os elfos subjugados e sofridos e tal, e os Ainhelli, que são os da nobreza. E aliás, esse livro começa exatamente onde o livro anterior, A Torre da Andorinha, parou, onde Ciri, para fugir de Leo Bonhart, entra na Torre da Andorinha e lá estava a caçada selvagem a esperando, e ela então vai para outro mundo, vai para o mundo da caçada selvagem dos Ainhelli. Pois é, a caçada selvagem tem aquela roupa sinistra, só que eles são uns elfos bonitinhos, porém danados, sapecas maléficos. Aqui são elfos mais sofisticados. Lá nesse mundo então Ciri encontra Avallac'h, o famoso elfo que conta sobre o gene da Ciri, sendo ela a última descendente de Lara Dorren. Lara Dorren é essa que carrega o gene criados pelos sábios elfos no passado. E se ela tiver um filho, ele seria o usuário mais poderoso de magia da história. Pelo menos é o que os Ainhelli acreditam, segundo a interpretação deles da profecia de Ithilne. E esse descendente de Lara Dorren, ao qual a elfa Ithilne profetizou, seria o único capaz de parar um fenômeno chamado Geada Branca. É tipo um apocalipse aqui, o fim do mundo no mundo de The Witcher. Um suposto cataclisma mágico que congelaria vários mundos. Avallac'h então quer que Ciri tenha um filho com Alberon, o rei dos Ainhelli, e por fim garante que ela será devolvida ao seu mundo depois que Ciri tiver um filho com o rei elfo. Ciri aceita e passa algumas noites com Alberon, mas este não tem relações com a Ciri. Aí fica em aberto se ele sentir pena da Ciri ou se apenas não é atraído por ela.
Ciri planeja fugir então, certo dia, e ela encontra um Ihuaraquax, o mesmo unicórnio que ela havia encontrado e a salvado no deserto. No quarto livro, O Tempo de Desprezo. E este unicórnio decide ajudá-la a voltar ao seu mundo. Aliás, no adendo, os unicórnios são uma das poucas criaturas que podem viajar entre mundos no mundo de The Witcher. Então, antes de fugir, Ciri encontra o rei Alberon morrendo envenenado, após beber um afrodisíaco dado a ele por Eredin. Aí fica meio ambíguo se Eredin o envenenou de propósito ou se foi só uma overdose acidental pelo excesso de afrodisíaco. Nos jogos, a CD Projekt Red seguiu a interpretação de que foi um assassinato mesmo, ao qual vemos isso em The Witcher 3, na visão de Corine. Então Ciri foge e é perseguida por Eredin e seus cavaleiros. O Eredin esse, né, que é o general ali da Caçada Selvagem. Porém, os unicórnios confrontam os cavaleiros e ajudam Ciri. Ihuaraquax, eu acho que é esse o nome do unicórnio que a pronúncia certa. Este ajuda Ciri a saltar entre mundos. Ciri salta de mundo em mundo até encontrar Nimue e sua aprendiz no futuro do seu mundo, ao qual elas ajudam Ciri a voltar para o seu tempo. Olha que loucura. No tempo atual do continente, Stefan Skellen e Leo Bonhart se encontram com Vilgefortz no Castelo Staiga. Castelo este que é do Vilgefortz. Lá, Vilgefortz e Skellen discutem seus planos para assassinar o Imperador Emhyr e implantar um novo regime. Vale ressaltar que Vilgefortz foi aliado de Emhyr por pura conveniência. Ele apenas usou tanto Nilfgaard quanto o Norte apenas como escada para suas ambições pessoais. Também tentam extrair alguma informação de Yennefer que estava prisioneira, porém sem sucesso. Geralt e seus companheiros, Jaskier, Milva, Cahir, Regis e Angoulême, ou seja, a Hansa, a famosa equipe de Geralt nos livros, passam o inverno no Ducado de Toussaint. Já que Jaskier fora amante da duquesa Ana Henrietta, o grupo tem uma vida boa durante esses meses. Em Toussaint, Geralt conhece Fringilla Vigo, prima da duquesa e membro da Estada das Feiticeiras. E os dois têm um romance. Fringilla, claro, além de ter uma atração por Geralt, estava secretamente atrasando Geralt para que a Estada pudesse encontrar Ciri primeiro, só que ela acaba realmente se apegando ao Geralt. Nesses meses de descanso, Geralt se cura completamente das suas dores que ainda sentia da luta contra Vilgefortz, e Fringilla cria um novo medalhão para Geralt, substituindo seu antigo, que foi perdido, queimado por Shirou, ao qual falamos no resumo do livro anterior. Esse novo medalhão também era capaz de criar poderosas ilusões, olha que interessante. Então, durante esse período, Geralt acaba ouvindo secretamente uma reunião de nobres conspiradores nilfgaardianos, aliados de Skellen. Eles mencionam Yennefer prisioneira no Castelo Staiga. Sendo assim, Geralt reúne o seu bando, exceto Jaskier, que não teria utilidade em combate, e partem para resgatar Yennefer. Os exércitos de Nilfgaard avançam até Brenna. Lá, os reinos do norte juntos travam uma batalha decisiva e assim derrotam Nilfgaard com seu general famoso Menno Coehorn. Menno acabou tendo um fim trágico. Ele estava tentando fugir da guerra. Ele acabou esbarrando com a companhia do Zoltan Tivai, o querido famoso anão. E o Menno tentou fazer um discurso lá e ele não conseguia falar direito. E os anões não entenderam e confundiram ele com os soldados nilfgaardianos e mataram o coitado. Olha só que loucura. Nilfgaard então recua e pede um acordo de paz. Os criminosos de guerra são julgados e condenados à morte. Então Ciri, após voltar no seu tempo, faz uma viagem até o castelo Staiga tentando resgatar Yennefer, mas é capturada por Vilgefortz. O plano de Vilgefortz consistia em inseminar artificialmente Ciri para poder reivindicar os poderes do feto gerado, pois Vilgefortz também acreditava na profecia. Quando Ciri estava presa e vigiada, Regis aparece e realiza um massacre nos homens de Vilgefortz. Essa é a primeira vez que vemos o vampiro superior em ação e o quão poderoso eles são. Regis liberta Ciri. O grupo de Geralt havia invadido o castelo e uma batalha se inicia. Geralt consegue encontrar Yennefer em meio ao caos e a liberta. Milva, então, é atingida por uma flecha e morre.
Anguleme é ferido em batalha tentando ajudar Ciri e morre por hemorragia. Bonhart tenta perseguir Ciri, porém Cahir aparece e enfrenta Bonhart, dando tempo dela fugir. Porém Bonhart mata Cahir sem dificuldade. É uma cena muito triste a morte dele. Ciri foge pelos corredores do castelo até umas vigas onde a estrutura estava em construção. No local, Ciri lembra do seu treinamento de luta em cima das vigas de Kaer Morhen, a fortaleza dos bruxos, e de uma técnica que havia aprendido. Então ali, Ciri trava seu embate final contra Bonhart. Usando o terreno a seu favor, Ciri consegue desequilibrar o mercenário e assim o acerta e o derruba. Ciri pega os medalhões de bruxo de Bonhart e o finaliza cortando sua garganta, matando finalmente o homem que lhe causou tanto sofrimento. Geralt e Yennefer encontram Vilgefortz e travam uma batalha nos salões do castelo. A luta é violenta, com feitiços destruindo boa parte do salão, e Yennefer é nocauteada por um feitiço. Vilgefortz, este que é considerado o feiticeiro mais forte de sua geração, diga-se de passagem. Regis então chega para ajudar Geralt, mas Vilgefortz distrai o vampiro com uma ilusão e ataca Regis desprevenido e literalmente o derrete a sua cabeça com um feitiço. Imagem esta que é mostrada em Gwent, representa a cena que Regis é queimado por Vilgefortz. Geralt então sozinho parte para um x1 com Vilgefortz. Embora em condições normais, o bruxo não teria a mínima chance, e dessa vez ele tinha um truque na manga, o medalhão mágico de Fringilla. E assim Geralt conjura uma ilusão poderosa, enganando Vilgefortz e dando uma brecha para o bruxo atacar o feiticeiro desprevenido. Geralt então finalmente mata Vilgefortz, cortando sua cabeça e finalmente eliminando seu Nêmesis, que literalmente o ferrou. Após o fim do combate, Geralt, Yennefer e Ciri se encontram. Ciri dá de presente a Geralt o medalhão do lobo que tinha tomado de Bonhart, no qual ele usa para substituir seu antigo medalhão perdido. Ciri entrega o medalhão do grifo para Yennefer e fica com o medalhão do gato, que é o mesmo medalhão que Ciri usa em The Witcher 3. Geralt e Ciri juntos terminam de eliminar os homens de Stefan Skellin que restaram no castelo. Skellin tenta fugir, mas acaba sendo capturado pelo exército nilfgaardiano, que estava prestes a sitiar o castelo. O Imperador Emhyr então finalmente encontra-se com Geralt, e Geralt o reconhece na hora. Emhyr era o pai de Ciri, o mesmo homem que se casou com Pavetta usando o nome de Dune. Nós vemos as histórias dos pais da Ciri lá no primeiro livro, aquele conto do banquete, onde conta a história de Pavetta, a avó da Ciri. E lá no conto do primeiro livro, chamado Uma Questão de Preço, Geralt conhece Dune, que na verdade sempre foi Emhyr. Emhyr tinha sido banido de Nilfgaard, ele tinha tomado um golpe, e ele acabou fazendo toda uma reviravolta e tomou o trono de Nilfgaard, mostrando que era um imperador digno de poder. E lá nesse conto, Geralt conhece também Pavetta, mãe de Ciri, e a famosa Rainha Calante, a incrível avó de Ciri. O Imperador Emhyr, então, nessa conversa, revela que sua morte tinha sido forjada e ele tentou fugir com Ciri e Pavetta no passado. Mas Pavetta, suspeitando de Emhyr, não levou a garota no barco. O barco foi teletransportado no mar de Skellige até os arredores do castelo Staiga por Vilgefortz, na época um aliado de Emhyr. Pavetta morre no processo e Emhyr carrega o peso na consciência por isso, embora Geralt não acredite. O plano de Emhyr era ter um filho com Ciri, pois ele acreditava que esse filho teria o poder de impedir o apocalipse. Que horror, né? Pai querendo ter filho com a filha. E que toda essa guerra tinha o intuito de salvar o mundo de uma futura aniquilação, mesmo não se orgulhando disso. Geralt e Yennefer são condenados à morte, já que sabiam demais e tentariam impedi-lo. Porém, ao finalmente ter Ciri em suas mãos, o Imperador não tem coragem de pôr em prática o seu plano incestuoso, e sua moralidade fala mais alto. Emhyr se compadece com Ciri e a liberta, poupando Geralt e Yennefer, e vai embora, pretendendo se casar com a falsa Ciri, aquela mesma que Vilgefortz mandou para
ele no quarto livro tentando enganá-lo. O imperador, pela primeira e única vez, foi parado pela sua própria consciência. Ele consegue consolidar o governo de Cintra de forma legítima, ou quase, porque não era Ciri de verdade. Os conspiradores que planejavam matar Emhyr são executados, incluindo Stefan Skellen. Em The Witcher 3 você encontra, em uma quest, a corda que enforcou Stefan Skellen. Muito boa referência. Geralt enterra os seus companheiros mortos e parte em uma viagem ao lado de Ciri e Yennefer. Finalmente eles juntos, a família. No caminho resgatam Jaskier em Toussaint e seguem caminho para uma reunião com a Estada das Feiticeiras, enquanto Geralt e Jaskier partem para a cidade de Rivia, dizendo que esperariam Yennefer e Ciri por lá. Na reunião com a Estada, as feiticeiras decidem que Ciri deveria tornar-se amante do príncipe Tancred de Kovir, mas por hora a jovem só está interessada em honrar a sua promessa com Geralt e encontrá-lo em Rivia. A garota é liberada junto de Yennefer e Triss e parte para Rivia ao encontro de Geralt. Na cidade de Rivia, o ódio por não-humanos tinha aumentado muito, principalmente após as ações dos Scoia'tael na guerra, que serviram de motivação para grupos extremistas iniciarem um massacre aos não-humanos. Geralt, na tentativa de defender os não-humanos, luta contra a multidão revoltada. Ele tenta ajudar ali os Scoia'tael, porque os Scoia'tael estavam do lado de Nilfgaard e o povo ficou puto com isso. Geralt tentando defender eles é perfurado na barriga com um forcado. Forcado é tipo um garfo gigante em uma cena assim muito triste. Yennefer e Triss, usando feitiços, enfrentam a multidão de revoltados e Triss acaba com a revolta, conjurando uma tempestade de granizos mágica. Yennefer encontra Geralt caído e usa o resto de suas forças mágicas para tentar curá-lo. Porém, no processo, ela acaba gastando todas as suas forças mágicas e cai inconsciente ao lado do bruxo. Toda essa cena de massacre é representada em um flashback no jogo The Witcher 2. Então, o unicórnio Ihuaraquax, aquele que ajuda Ciri anteriormente, aparece através de um lago e guia Ciri, que coloca os corpos de Geralt e Yennefer em um barco que desaparece no meio da neblina. Geralt e Yennefer acordam curados, mas ainda com dores, em um local desconhecido, e ali ficam juntos. Então voltamos com a cena do começo do livro, onde Ciri estava relatando sua história a Galahad. O cavaleiro convida Ciri a ir com ele até Camelot. Sim, a mesma Camelot das lendas arturianas. E sim, é o mesmo Galahad, cavaleiro da Távola Redonda. Ciri aceita e parte junto com ele. Fica claro que esse mundo que ela visitou é uma versão fantasiosa da Grã-Bretanha na época das lendas arturianas. E o local onde Geralt e Yennefer acordam era a ilha de Avalon, também das lendas arturianas. Eu lembro que na primeira vez que eu li The Witcher e eu achei que Geralt realmente tinha morrido, Yennefer também, eu fiquei em choque. Mas depois faz mais sentido, depois de tanta associação com o rei Arthur, como nos contos arturianos, a Dama do Lago, que dá a famosa espada Excalibur pro rei Arthur. Aqui nós temos a Senhora do Lago, que na verdade é onde a Ciri está, e o Sapkowski faz uma referência em relação a isso. E esse local que é Avalon, que como temos personagens do rei Arthur nos livros de The Witcher, isso pode ser Avalon também. E Avalon, na verdade, representa a morte, e depois quando vai para Avalon, a cura, como o rei Arthur também, depois da batalha foi para Avalon e se recuperou para um dia retornar. Então assim, Geralt e Yennefer se recuperam para um dia retornar, e eles retornam onde? Nos jogos de The Witcher. Os jogos, apesar de não serem canônicos, não ser oficialmente escritos pelo criador Andrzej Sapkowski, nosso querido Leôncio polonês, se eles realmente fossem escritos pelo polonês, estaria bem encaixadinho. Queremos agradecer aqui ao Tomás, que fez o roteiro desse vídeo e com uns adendos meus aqui. Tomás, muito obrigado. E tem uns adendos aqui do Tomás,
no final para vocês as curiosidades. No final do epílogo de Tempo de Tempestade, o próximo livro que nós vamos trazer aqui de resumo, o 8º livro, que se passa, na verdade, antes, né? Na verdade, o final dos livros de The Witcher é aqui na Senhora do Lago, e o 8º livro de The Witcher, cronologicamente, se passa antes na história. E no final do epílogo, ou seja, no final do final desse livro, fica muito mais claro, com Geralt sendo uma espécie de Rei Arthur de seu mundo. Não, fica uma dica do Tomás aí, ó. Se vocês não assistiram o filme Excalibur de 1981, é muito bom. Um dos melhores, se não o melhor filme sobre o Rei Arthur. Tirando umas dúvidas também, que Tomás deixa aqui no adendo, Viggo Mortensen era extremamente poderoso pelo fato de ser um caso muito raro de filho de pais feiticeiros. Ele era uma fonte. O 4º livro explica que a maioria dos feiticeiros são estéreis, porém existe uma pequena porcentagem que pode ter filhos, e os que nascem filhos dessa pequena porcentagem herdam uma capacidade mágica muito superior à do progenitor. Viggo Mortensen era filho de possivelmente 2 feiticeiros. Sabemos que pelo menos um progenitor era feiticeiro. Isso de ser filho de 2 é uma teoria forte que circula. Viggo Mortensen era uma fonte que aprendeu a domar seus poderes. Sem contar que antes de virar feiticeiro, ele foi um mercenário durante anos e por isso sabia lutar muito bem. Mesclando o uso de magia com habilidades físicas, ele se tornou quase que imbatível e muito além de qualquer outro feiticeiro. Porém, como vemos no livro, o poder do sangue ancestral era superior ao dele, que é o poder da Ciri no caso, né? E por isso ele queria reivindicá-lo para si, queria obter esse poder para ficar assim, virar um deus praticamente. Observação é que Geralt também é filho de feiticeira. Ele tem grande potencial de se tornar um feiticeiro muito habilidoso, porém ele nunca foi treinado nesse ramo. E o próprio Viggo Mortensen chegou a oferecer esse treino, mas, como sabemos, Geralt recusa. Outro detalhe também é que Regis é morto por Viggo Mortensen de forma definitiva nos livros, mas é trazido de volta em The Witcher 3 pela Cypriot Red, que expandiu a mitologia dos vampiros e criou novas regras para essas criaturas, justificando o seu retorno. Mas essas regras só fazem parte do cânone dos jogos. Se for levado em conta que só o Sapkowski escreveu, Regis morreu por ali mesmo. Aliás, tem um vídeo aqui dos vampiros superiores explicando todo esse rolê que o Tomás também ajudou. Falando em vídeos, temos aqui um vídeo de temos aqui uma playlist de bestiário do mundo de The Witcher, falando sobre diversas criaturas do mundo de The Witcher. Essa playlist tá muito legal. Tomás, muito obrigado pela ajuda. E se você não leu os livros de The Witcher, leiam porque são incríveis. Faça esse favor a si e eu vou deixar na descrição o link das capas clássicas, das capas dos jogos ou das novas capaduras. Você escolhe. E se você puder pegar através do nosso link, você vai estar ajudando o Vale, beleza? Eu gostaria de falar também sobre o bruxo Cohen, que ele é exclusivo dos livros de The Witcher. Este que treina Ciri no passado, participa também da famosa Batalha de Brenna e acaba morrendo nesta, infelizmente. Nós temos uma referência de Cohen nos jogos de The Witcher da Cypriot Red. O personagem Leo, ou Leo, que aparece no The Witcher 1, é uma clara referência a Cohen, muito parecido fisicamente. Só que a referência é tão boa que infelizmente ele morre rápido no jogo. No comecinho do jogo ele vai de arrasta. Mas fica aí a curiosidade. Então pessoal, é isso. Quero agradecer demais aos membros do canal do Vale por ajudar a gente aqui a manter as atividades. Muito obrigado mesmo e torne-se um membro para ter benefícios exclusivos, como um grupo exclusivos e concursos de sorte exclusivos aqui do Vale. Valeu galera, um grande abraço, vejo vocês aqui em mais vídeos de Witcher, mais vídeos do continente aqui no Vale. Trombo com vocês por aí em uma esquina de Novigrad, lá em Teméria talvez, enfim. Tamo junto demais. E até a próxima, até o 8º livro, Tempo de Tempestade. Falou!